Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse estudo aberto do Círculo sobre alquimia. Esse é um estudo que vai ser conduzido ao longo de 8 semanas, 8 aulas. Eu vou falar tudo sobre ele para você. Nós vamos penetrar, nós vamos adentrar o território da alquimia e entender como é que esses conhecimentos, que a gente poderia até chamar de ancestrais, estão absurdamente conectados com a dinâmica da nossa mente nos dias atuais e como que a jornada percorrida pelos alquimistas séculos atrás tem muito o que dizer sobre as experiências que nós estamos passando hoje, sobretudo sobre as crises existenciais, crises de saúde mental, a sensação de estarmos sendo esmagados, de estarmos sendo sufocados, de nunca termos estado tão deprimidos, quando em verdade a expectativa era de que a tecnologia facilitaria a nossa vida, a conectividade romperia barreiras. Na prática, o buraco é mais embaixo. Se é a sua primeira vez aqui no Círculo Escola, eu sou Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica, uma escola que ensina filosofia, autoconhecimento estratégico e espiritualidade livre. Nós temos uma tonelada de estudos abertos aqui no YouTube e também em circuloescola.com nós temos vários programas de estudo, cursos anuais que você pode depois conhecer. Esse curso de alquimia, ele é um curso diferente, ele é um curso que vai envolver você numa linguagem simbólica, numa linguagem mítica, numa linguagem que fala diretamente com o seu coração, diretamente com a sua mente. A minha primeira pergunta para você é: você já esteve perdido nas terras do porquê eu? Terras do porquê eu. Olha aí o mapinha que eu trouxe para você, ó. O mundo perdido do porquê eu. Você já esteve em 1000 batalhas de relacionamento? Nesse campo de 1000 batalhas de relacionamento? Será que você tem experimentado assim um verdadeiro redemoinho do tempo? Será que você está enfrentando os dragões e se tornando um dragado pela depressão? Será que você tem vivido no vale dos desorientados? Não sei o que fazer, não sei para onde correr, não sei a quem recorrer, não sei. Só sei que nada sei, Posati, só sei que nada sei. E não é uma atitude socrática lá, como Sócrates no oráculo de Delfos. Não, eu tô perdido mesmo, eu não sei nada mesmo, eu me sinto aí nesse vale dos desorientados. Será que você está vivendo na ilha dos mortos-vivos, sem energia para trabalhar, sem energia para os seus relacionamentos, sem energia para desfrutar da vida? Será que você tem se sentido sobrecarregado, esmagado pelas demandas? Será que você tem medo do bicho dentro de você, do monstro, do dragão que está aí na caverna profunda? Será que você está se tornando a caverna do dragão? E não é aquele desenho que a gente assistia nos anos 80? Será que você está tendo dificuldade no mapa da vida de encontrar as terras do significado? As terras daquilo que realmente faz sentido? As terras daquilo que de fato faz a vida valer a pena? Aquele lugar, aquele estado de espírito que faz a vida valer a pena? Será? Será que é para essa terra, esse é o ponto de chegada que você quer alcançar em meio a todo esse mapa do mundo perdido do porquê eu? Olha, se você se identifica com uma dessas situações, eu acredito que a alquimia ela pode ser, como você vê no mapa, uma estrela guia, né? Uma estrela guia para que a gente produza essa alquimia, essa transmutação, essa transformação interior. Talvez seja bom a gente começar a conversar sobre por que eu decidi criar esse estudo aberto de alquimia. E se esse estudo, de fato, é para você. Veja,
Eu sei que você prestigia muitas das nossas aulas, nossos documentários, nossas entrevistas, nossos especiais. O canal hoje, tá? Hoje, abril de 2025, você tem mais de 1000 vídeos só no YouTube do Círculo Escola, fora tudo aquilo que tem dentro do Clube do Aluno, da nossa plataforma, dos nossos cursos. Eu sei que você prestigia e eu te agradeço muito por isso. Mas a grande pergunta é: será que esse estudo encaixa com você? Será que esse estudo é para você? Será que vai encaixar? Será que vai fazer? Ó, vamos pensar um pouquinho. Eu estou pensando nesse estudo para quem está em crise, para quem procura respostas e para quem a mente bugou, a sensibilidade sumiu e a mediunidade está em modo avião. Você já teve num momento desse? Cara, Posati do céu, eu estou em crise, eu estou bugado, minha mente bugou, minha sensibilidade sumiu, minha mediunidade parece que está em modo avião. Eu estou no escuro, Posati, estou no escuro, não sei o que fazer. Esse curso é para você. Esse curso é para você que questiona, que duvida, que não engole qualquer conversa, qualquer resposta, qualquer argumento. Não é para gente obediente que sempre diz amém, nem para os que têm resposta para todas as perguntas. Já viu esses dois perfis? Aí o cara vai, não, tudo. Ah, porque fulano falou. Ah, porque ciclano falou. Ah, que não sei o quê. Ou então aquele outro perfil que, Não, mas na verdade, isso que você está falando, eu já tenho aqui uma experiência, eu já fiz um curso, eu já fiz isso aí tem uma explicação. Sai desse corpo! não é para esse tipo de pessoa que já tem todas as respostas e não é para esse tipo de pessoa que diz amém. Ao contrário, é para quem duvida. É para quem tem dificuldade de acreditar, é para quem não engole qualquer conversa, ou mesmo as conversas complexas não estão sendo suficientes para trazer explicação. Esse curso é para quem está convivendo com perguntas sem respostas, para quem se sente sem força para continuar procurando. Foi para esse pessoal que eu pensei esse estudo. Foi para esse pessoal que eu pensei nessas aulas. E por que eu pensei nessas aulas? Porque eu me vi nessa situação nos últimos 2 anos. E se não fosse a alquimia, talvez eu tivesse me perdido numa caverna profunda e não tivesse conseguido encontrar o caminho de volta. Sabe, tem muitos mitos que narram a história dos heróis que entram em cavernas, em dimensões, em castelos, e que ali eles se perdem, ali eles são atacados, ali eles se veem numa situação de tudo ou nada. Tudo pode dar certo e tudo pode dar muito errado. E algo acontece, há um ponto de virada ali no interior dessa caverna, no interior desse castelo, que esse herói consegue retornar, voltar. Eu me vi miticamente, eu me vi pessoalmente nesse lugar nos últimos 2 anos, enfrentei um quadro de burnout, episódios depressivos, uma ausência de força, de tesão, uma luta violenta para manter, para continuar fazendo. E apesar de muitas vezes manter uma postura firme, forte por fora, enfrentava um verdadeiro desafio interno de reencontrar um ponto central de significação. E eu posso dizer para você que se não fosse a alquimia, se não fosse a alta magia, se não fossem os estudos de psicologia analítica e junguiana, talvez eu não tivesse conseguido manejar esta caverna. Era um momento em que eu sentia tanta pressão e estava tão confuso, fiquei tão confuso mentalmente, que a confusão da minha mente suspendeu a minha sensibilidade. Eu sempre tive uma mediunidade bastante razoável, não é? No sentido de me guiar, me orientar, trocar ideias num processo de cocriação e de repente com a mente completamente confusa, atordoada, desmotivada, perdendo um sentido de direção, a própria mediunidade, a própria sensibilidade cessou. Parecia um silêncio absurdo, uma tela preta, como diz um amigo meu. O
que a gente faz para recuperar a nossa espiritualidade, a nossa conexão nesses momentos de vida em que parece que a nossa mediunidade está em modo avião? Como é que a gente faz para recuperar o nosso processo de conexão e cocriação exoconsciente nesses momentos de vida em que as perguntas são muito maiores do que as respostas, em que as dúvidas são muito maiores do que as certezas, em que você já não consegue mais dizer amém para nada, você não acredita mais em nada, você duvida de todas as coisas. E aí a mente buga, a mediunidade entra em modo avião, a sensibilidade desaparece e a sensação que a gente tem é de que a gente tem que carregar, suportar o peso da nossa vida todos os dias, mantendo-se fiel ao nosso propósito, mantendo-se fiel aos nossos compromissos, mas lutando arduamente para aurir novas energias, novas forças para continuar, até que essa grande tensão se revele como um caminho interior para o novo, para um novo momento, para uma nova fase. O que fazer nesses momentos? O que fazer nesses momentos? Nós vamos perceber que nesses momentos nós precisamos da magia, nós precisamos de alquimia, nós precisamos de análise. Análise num viés bastante junguiano, e a gente vai conversar muito sobre isso ao longo dessas aulas. Mas a magia são atitudes nossas, movimentos nossos que visam ou prever os nossos próximos passos, antever os próximos passos, ou mesmo moldar a realidade do caos em cosmos, moldar a realidade que nos cerca. Eu quero moldar, eu quero direcionar, eu quero reorganizar, reordenar. A minha vida era tranquila, um cosmos, de repente vira de cabeça para baixo, vira um caos, tudo aquilo que eu entendia como uma referência de espiritualidade parece não fazer mais sentido, e então eu preciso de atos mágicos, eu preciso de atitudes mágicas que se proponham a reordenar, a reorganizar a minha realidade e a minha conexão. Foi assim que aconteceu comigo nos últimos 2 anos, combinando alquimia, alta magia, combinando uma boa terapia junguiana, eu fui encontrando o caminho de volta, depois de ter caído na toca do coelho. Então, é para essas pessoas que estão vivendo isso que eu estou criando esse estudo aberto, eu estou gravando essas aulas. Tem muito do que eu estudei aqui ao longo dos últimos anos, tem muito de experiência pessoal, muitas conversas, e eu acredito que isso vai ser realmente um ponto de transformação na forma como você entende a sua filosofia de vida, seu processo de autoconhecimento, seu processo de espiritualidade e de conexão com outras dimensões. Esse também é um momento de preparação para o nosso 7º congresso, o 7º Congresso do Círculo, que acontece dia 5 de julho de 2025 no Teatro Bom Jesus, em Curitiba. Tem o tema A Pedra Filosofal. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos começar um estudo profundo de alquimia, de operações alquímicas, de como compreender a alquimia e a alta magia, para que a gente chegue no 7º Congresso do Círculo com todos os elementos para desfrutar desse congresso como nunca antes. Essa é a primeira vez como escola que a gente está fazendo esse processo de preparar você, aluno do Círculo, você que acompanha os estudos abertos do Círculo, preparar você para a experiência do Congresso. Já é o nosso 7º Congresso. Que o Congresso é uma experiência de conexão, uma experiência iniciática, uma experiência que marca a vida de milhares de pessoas, disso nós não temos dúvida. Mas nós queremos dessa vez levar a experiência do Congresso, a experiência das nossas aulas, dos nossos estudos abertos a um novo patamar. Por isso,
as próximas semanas, fique bem ligada, fique bem ligado nesse estudo de alquimia, porque ele está te preparando para o congresso, que este ano é apenas presencial, ok? O Congresso do Círculo este ano é apenas presencial. Ele é o ápice desse programa de estudos abertos que nós estamos fazendo, que vai incluir aí sintonias, meditações guiadas, mapas, material para download. Eu vou explicando tudo ao longo do nosso estudão. Mas note bem, se programe para o 7º Congresso. Ele acontece em Curitiba. Se organizando bem, ó, nós estamos ainda com um tempo bastante legal até 5 de julho. Você pode se organizar, ver a melhor maneira de chegar até aqui, a melhor maneira de se hospedar para desfrutar. Esse ano estou eu, Juliana Mille Posati, Felipe Savieto, doutora Larissa Bueno, Bel Ferreira, Margarete Áquila e Mônica de Medeiros, conduzindo as palestras, reflexões e sintonias do 7º Congresso. Vai ser um congresso especial, vai ser um período mágico, eu tenho certeza para você. Então se programe, porque ao longo das nossas semanas nós estaremos nos preparando para esse momento. Certo, para que a gente compreenda o universo da alquimia, para que a gente compreenda o universo das operações alquímicas e como que elas refletem operações internas que acontecem dentro da nossa mente, operações espirituais, para que a gente entenda como a alquimia e os símbolos da alquimia falam diretamente para cada um de nós precisamos entender um pouquinho sobre como a nossa mente funciona. A nossa mente funciona como uma grande teia de conteúdos conectados. Às vezes, a gente tem a percepção de que ela é linear, mas ela não é linear como se fosse um parágrafo ou uma série, né, de coisinhas assim, ó, sai daqui e vai para cá, sai daqui e vai para cá, sai daqui e vai para cá. Nossa mente não é toma lá da cá, nossa mente não é binária, não é ponto A, ponto B. Esquece o que o seu coach te falou, isso não existe, não funciona. Ai, como nós vamos sair do ponto A ao ponto B? Nossa mente não funciona saindo do ponto A ao ponto B, tá? A forma como nós elaboramos isso para as pessoas, como nós comentamos, eu estava aqui e fiz isso, é linear. Dá a impressão de que a gente saiu do ponto A para o ponto B. Mas dentro da nossa mente, ela funciona como uma teia de imagens conectadas. Imagens, acontecimentos interiores, simultâneos, que são todos conectados. Todos conectados. Um único estímulo que a nossa mente recebe desencadeia uma série de imagens, memórias, sentimentos, emoções conectadas. Eu falei para você, por exemplo, que esse estudo vai preparar você para o 7º Congresso do Círculo, é uma preparação e o tema este ano é a Pedra Filosofal. Quando eu falei a Pedra Filosofal, Congresso do Círculo, a Pedra Filosofal, dei 2 estímulos para você. Pare e pensa no que você pensou. Isso é uma atitude filosófica. Pensa sobre o que você pensou. A few moments later. Pedra Filosofal, meu Deus, é o primeiro filme do Harry Potter, será que eles vão falar da Harry Potter? Não, mas a pedra também transformava qualquer metal em ouro, será que eles vão ensinar a gente a fazer ouro? Mas a Pedra Filosofal também tinha um significado oculto, um segredo, será que eles vão revelar esse mistério? Como é que eu lido com os segredos? Eu gosto do mistério, eu lido bem com o mistério, ou será que os mistérios sempre trouxeram surpresas desagradáveis pra mim? Eu descobri segredos horríveis da minha família, descobri algumas coisas lá que a minha mulher e meu marido estavam fazendo? Meu Deus, como é que foi isso? Como é que foi isso? Mas é um congresso do Círculo, puxa, quantas experiências, nossa, eu já chorei no congresso do Círculo, eu já tive um momento de sintonia no congresso do Círculo, nossa, eu conheci fulano no congresso do Círculo, nossa, a primeira vez que eu abracei a doutora Mônica de Medeiros, peguei a assinatura dela, eu estava no congresso do Círculo, ela olhou pra minha aura, foi uma experiência... Olha quanta imagem, quantas referências de acontecimento surgem simultaneamente na sua mente por causa desse estímulo. 7º Congresso do Círculo, a Pedra Filosofal. É uma rede, você percebe? É uma rede. Isso, ó, eu estou narrando, sugerindo, especulando aqui, aquilo que está consciente. E tudo aquilo que é sentimento, que não tem forma, que não assume uma palavra, uma definição, um conceito, tudo aquilo que é
acontecimento, experiência, vivência que você não consegue descrever com uma frase. Tá nessa teia também. Tá pendurado nessa teia também. Então veja, ó, olha bem esse slide que eu trouxe aqui para você. O pensamento é como essa grande teia de aranha, tudo conectado, um monte de imagem, sentimento, emoção, referência histórica, repertório, coisa que você leu, é essa grande teia, né? Só que a linguagem, ela é uma linha reta, linear, que você precisa enfileirar toda essa rede, né? Criar uma linha com uma fileira de palavras, uma atrás da outra, para que chegue no ouvido da pessoa com quem você está falando, e lá dentro da cabecinha dela, ó, ela vai pegar esse fiozinho, essa filinha de palavras enfileiradas que você foi falando para ela, e lá dentro ela vai tentar reconstruir essa teia com base nos conteúdos, nas experiências que ela tem. Então veja, quando uma teia de pensamentos é formulada na linha da linguagem, ela penetra lá a percepção de quem está ouvindo para formar uma nova teia. Só por aqui, gente, a gente já entendeu, por essa telinha aqui, ó, boa parte das tretas de comunicação que você vive, né? Acabou de ser explicada aqui, meu Deus do céu, Posati, é exatamente isso! Meu Deus, eu falo, parece que as pessoas não me entendem. Eu falo melancolia profunda, o sujeito entende melancia na bunda. É por isso, Posati, como é difícil tirar. Mesmo em experiências espirituais. Ó, eu estava aqui me preparando para dar essa aula para vocês. Tive uma experiência espiritual, ó. E escreve, 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 escreve. Que dificuldade que muitas vezes é. Porque na nossa mente, mesmo a experiência espiritual, ela é uma teia que se estabelece, uma teia de conexões, de imagens e coisas e tal, que de repente precisa ser elaborada, criada aqui, ó, na forma de linguagem compreensível para poder ser integrada. E muitas vezes nós não conseguimos, você sabe muito bem. Se você já teve experiências assim ou tem experiências assim, você pode contar nos comentários aqui embaixo desse vídeo. Escreve pra gente como é que tem sido, como é que é a dificuldade de muitas vezes traduzir em palavras, elaborar em palavras toda uma rede de conexões, de imagens e de experiências que acontecem simultaneamente no seu mundo interior. Você sabe muito bem disso. Agora, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se o nosso pensamento, se a nossa mente funciona como uma teia de conteúdos conectados, a gente também precisa entender que uma pequena parcela dessa teia é consciente, regida pela inteligência, pela lógica, pela razão, pela moral. A maior parte, a maior porção dos conteúdos que emerge de uma dimensão ao mesmo tempo interior e exterior é chamada de inconsciente. A maior porção dos conteúdos que vai emergir dessa dimensão que ao mesmo tempo é interior e exterior, chamada inconsciente. Eu vou trazendo para vocês um pouco essa noção de inconsciente ao longo de todo esse estudo. Mas o que é importante você reter aqui? Que dessa rede conectada de imagens, sentimentos, sensações, referências históricas, repertórios, dessa explosão de acontecimentos conectados que emergem dentro de você em formato de teia, a menor porção ela é consciente, ou seja, ela está regida aqui, ó, pela nossa noção de quem eu sou, pela nossa razão, pela nossa racionalidade, pelo nosso senso lógico, né, pelo nosso repertório de conhecimentos, a menor parte está ali. A menor parte está sendo elaborada por esse consciente. A maior parte dos conteúdos vai emergir dessa dimensão que é inconsciente. O que é inconsciente? Porque eu ainda não tenho ciência, eu ainda não tenho conhecimento.
Por exemplo, você está andando na rua e encontra com um amigo, né? E não dá tempo nem de se cumprimentar, você tenta dar um tchau para ele, mas estava do outro lado da rua, ele não te viu, mas alguma coisa bateu em você, você falou, esse meu amigo não tá bem, vou ligar para ele. Vou ligar para ele que fulano não tá legal. Não sei, tô com uma sensação aqui, ó, até arrepiei para falar. Tô com uma sensação de que ele não tá legal. Conscientemente, tem ali que você elabora alguma coisa. Talvez ele tivesse meio cabisbaixo, talvez ele tivesse alguma coisa, ou com uma cara de preocupado, ou meio agitado, andando meio apertado, meio rápido do outro lado da rua. Mas tem toda uma dimensão que você não sabe dizer o porquê. Já teve essa experiência? Eu não sei dizer porquê, Posati, mas eu tive uma sensação, um negócio, alguma coisa me dizia que ele não estava bem. E quando eu liguei, pum, aí ele me confirmou, aconteceu. Então essa sensação, esse pacote de experiências, a gente chama de um estímulo inconsciente, são uma percepção inconsciente. Por quê? Eu não sei por quê. Eu não elaboro, eu não consigo explicar com a minha consciência por quê. Mas de alguma forma eu sei que sei, mas não sei. Não sei. Então está inconsciente ainda. Não está completamente integrado, né? Às vezes você entra num lugar, o lugar é lindo. Vai comprar um imóvel, vai alugar uma casa. Não, o lugar é lindo. Nossa, você vê as fotos, que maravilha. Você pisa no lugar, você fala assim, não sei, não é aqui, tem alguma coisa que não é aqui. Não é aqui. Você não sabe dizer por quê, você não sabe dizer como. Você vê, foge da esfera da razão, da racionalidade. Foge da esfera da explicação lógica. Mas tem toda uma conexão naquela nossa rede, naquela nossa teia interior, ela está vindo de uma dimensão profunda que a gente não tem consciência, que a gente não exerce lógica, inteligência, domínio sobre aquilo, mas que afeta a nossa decisão. Afeta a gente, né? Afeta a gente. Tem gente que tem mais facilidade com isso. Tem gente que tem mais dificuldade. Eu me lembro uma vez eu estava dando um treinamento corporativo numa empresa, que a gente faz um projeto assim de cultura organizacional com eles. E aí tinha um rapaz muito conectado, muito sensível, muito assim intuído, né? E ele explicando que às vezes dava um embate entre ele e a esposa dele, porque a esposa dele mais lógica, mais racional, ou seja, mais naquele domínio consciente. E ele tinha uma conexão, um diálogo melhor com essa dimensão inconsciente. Então na hora de comprar um carro novo, dava sempre uma zica, porque ele virava para ela e falava assim, não. Ela chegava com a planilha de Excel. Olha, eu comparei aqui esse modelo, esse aqui é motor 1.5, esse aqui é motor 1.2, esse aqui é não sei o quê, esse aqui é econômico, mas esse tem o ano, tem a quilometragem, tem o estado, não sei o que, quer dizer. Tudo lógico e racional. Eixo X, eixo Y, sabe aquela coisa? Lógica e racional, eu acho que é esse carro que a gente tem que comprar. E ele falava assim, Não, mas carro a gente tem que ir lá, tem que sentir o carro. Eu tô boiando pelo rio da vida, meu chapa. Você imagina na cabeça dela, que era mais lógica, mais racional, o que ela pensava quando ele falava assim, não, O carro não é assim, o carro a gente tem que ir lá, tem que sentir o carro. Tem que ver como é que a gente sente. você percebe que são duas esferas de saber diferentes. Uma esfera é lógica, racional, direta, compara e tal. A outra não tem um pacote claro de informação, de conteúdo. Quem que tá certo, quem que tá errado? Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Os dois estão certos, os dois estão errados simultaneamente. É a integração desse consciente e desse inconsciente que vai levar a gente para uma experiência mais interessante de vida. Pode crer, em cima é embaixo é em cima. Então, é isso. Por que eu estou trazendo isso? Vocês vão ver no livro O Homem e Seus Símbolos, que foi organizado pelo professor Carl Gustav Jung e depois finalizado pela Marie-Louise von Franz. A Marie-Louise vai trazer essa imagem aqui, ó, desse grande globo. E ela vai dizer assim, ó, essa pontinha de luz aqui, ó, na nossa psique,
é a consciência, é regida pelo ego. O que é o ego? O ego é essa noção de identidade que nós temos. É esse cara que vira para você e fala: oi, tudo bem? Eu sou o Juliano Posati, eu fundei o Círculo Escola e eu tô aqui para dar aula para você. É esse eu. É essa forma como eu me entendo, como eu me apresento, como eu me compreendo diante da realidade, né? Isso aqui, ó, esse cara que rege tudo isso que eu sei, meu repertório, minha lógica, minha razão, etc e tal, tudo isso está na esfera da consciência, ou seja, eu estou consciente, eu tenho a ciência, eu tenho o saber, eu tenho a noção daquilo. Então, quando eu sou consciente, significa que eu tenho a ciência. Esse meu eu, esse meu ego, tem a ciência da coisa toda. Logo aqui ao redorzinho desse pontinho de luz nesse globo, você está vendo aí, ó, tem uma manchinha que é um pouco clarinha, um pouquinho escurinha, que é o que o Jung chamava de inconsciente pessoal. São aquelas coisas que eu sei, mas eu já nem lembro que sei, né? Elas não estão assim tão disponíveis na minha consciência. Então o meu inconsciente pessoal, ele vai arquivando as minhas memórias, né? As minhas memórias mais antigas. Você pode ser que você não se lembre de quase nada de quando você tinha 2 anos de idade, por exemplo, mas estão no seu inconsciente pessoal. Talvez você não se lembre nem do que você comeu domingo no almoço. Você lembra? Ó, peguei você, ó. O que você comeu domingo no almoço? Ai, peraí, Posato, não. Você percebe? Você tem que fazer um esforço para ir ali naquele inconsciente pessoal e pegar. Porque não é uma memória que você está usando todo dia, né? Então foi lá para o seu inconsciente pessoal. Nesse inconsciente pessoal também vai ter aquelas eventos, aquelas situações, aquelas experiências que às vezes a gente não quer lembrar também. Eu não quero pensar nisso, eu não quero lembrar nisso, a gente vai empurrando ali. Ah, é um momento da nossa infância que a gente foi destratado, que a gente passou por uma experiência ruim, que a gente viveu uma experiência que doeu e essa dor a gente não conseguiu solucionar, a gente não conseguiu ressignificar, elaborar, e a gente pega e joga para um lugar, vai falando assim, não quero pensar nisso, né? Eu fazia muito isso, às vezes faço ainda hoje, eu tenho que tomar cuidado com isso. Sabe aquela coisa assim? Eu não resolvo crise trabalhando. Eu tive muito disso. Ah, é treta de relacionamento, casamento que terminou, namoro que terminou, briga com família. Não vou pensar nisso agora porque eu tenho que trabalhar. Porque resolver essa crise não vai pagar minhas contas, então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, não dá para eu pensar nisso agora. E aí, ó, soca a cara no trabalho, soca a cara no trabalho. E o que vai acontecendo? Todo aquele pacote, toda aquela teia de sensações, conteúdos, experiências que aquela situação particular provocou em mim, que eu precisaria olhar para aquilo, elaborar aquilo, eu jogo para a gaveta, eu jogo para baixo do tapete. Então esse para baixo do tapete no nosso gráfico é o inconsciente pessoal. É o inconsciente pessoal. Na teoria de Jung, você ainda vai ter uma dimensão bem mais profunda, que vai ocupar praticamente todo o restante desse globo, que é o inconsciente coletivo. São dimensões profundas do nosso ser, que remetem à coletividade. No inconsciente coletivo, o padrão, a individualidade, ela vai meio que se diluindo num contexto maior. São padrões. O Jung, no início do trabalho dele, ele chama de memórias arcaicas, não é? Que são comuns a toda a humanidade. Por exemplo, todo ser humano que nasceu neste planeta nasceu de uma mãe. Todo ser humano. Nós ainda não temos, tipo, Brave New World, Admirável Mundo Novo, Matrix. Nós não temos ainda uma máquina que vai lá e faça o trabalho de um útero de uma mãe. Então, todo mundo no planeta Terra nasceu de um organismo biológico feminino. Ponto. Então, todo mundo tem a experiência
do ventre, do útero da geração. Essa é uma memória que está impressa em todos nós. Todos nós temos uma experiência com a água, por exemplo, porque todos os seres humanos neste planeta, mais gordinhos ou mais magrinhos, são constituídos 70% de água. Se não tiver água, morre. Tem que beber água. São constituídos de água. Você percebe? São memórias arcaicas, constatações tão antigas quanto a humanidade que estão aqui dentro de nós desde que nós nascemos e que trazem muito significado para a gente. Tudo isso está nessa esfera do inconsciente coletivo que toma, esse inconsciente profundo, ele toma a maior parte da bolinha, né? E aqui no centro, né, bem no centro desse epicentro desse inconsciente coletivo, desse inconsciente profundo, vai estar o self. O self é o epicentro imanente da psique. Ele é ao mesmo tempo ela toda. O Jung tem um termo que eu gosto muito, é a imago Dei, a imagem de Deus, um arquétipo central, orquestrador da experiência humana. É como se no fundo, no mais profundo do nosso ser, no meio do meio do meio de nós mesmos, lá no nosso mundo interno mais profundo, existisse esse self. Do mesmo jeito que o ego está lá regendo a consciência prática do dia a dia, as decisões, as contas para pagar, lá no nosso inconsciente profundo tem essa figura do self, a nossa essência interior mais profunda. Jung vai chamar isso de imagem de Deus em nós, a centelha divina em nós. Ele fala assim, eu não posso te provar que Deus existe de fato objetivamente, mas eu posso te provar por todos os meus casos que existe dentro do ser humano uma imagem de Deus. Existe uma imagem de Deus. Se Deus existe ou não, eu não sei, mas existe uma imagem de Deus dentro da psique humana. E isso é comum, é coletivo, né? Faz parte de toda a humanidade. Mesmo... Não, mas peraí, Posati, eu sou cético, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Bom, mas mesmo para não acreditar em Deus, a partir da ideia do Jung, é preciso que você tenha formulado no seu interior uma ideia dele, uma imagem dele. Nem que essa imagem seja rejeitada, seja, você fala assim, não faz sentido para mim, mas você percebe, o ponto de referência está ali dentro. Mas dentro da teoria do Jung, é essa imagem, é esse ponto, é esse nosso eu interno, esse nosso eu interior, que vai orquestrar a experiência da nossa vida. Sabe aqueles momentos que você está andando e você fala assim, nossa, porque eu fui lá no mercado naquele dia, naquela hora, que eu nem sei porquê, porque eu sempre vou num outro dia, em outro horário, mas naquele dia me deu um negócio que eu resolvi ir naquela hora, naquele momento, e porque eu fui naquela hora, naquele momento, eu conheci o homem da minha vida. Eu esbarrei com ele. Eu tava andando distraído e pum, esbarrei nela e aconteceu. Você vê que é muito acaso de uma vez só para um evento tão importante? Então, dentro da teoria do Jung, é esse cara que está lá dentro, lá na nossa essência, esse cara arquiteta as experiências da nossa vida para que a gente evolua, para que a gente cresça. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? Você tá gostando? Você tá entendendo aí mais ou menos como é que funciona essa bagunça do teu mundo interior? Porque hoje é um aulão, a gente vai avançar mais um pouquinho ainda. Mas por quê? Eu tô te dando as bases. Quando a gente entrar em alquimia, eu vou fazer referência a isso aqui em vários momentos. Então é interessante você pegue bem esses conceitos, vai refazendo essa aula ao longo da semana até você entrar na próxima aula, que isso vai ser muito importante, tá legal? Esse aqui é um outro esquema que eu gosto para entender essa dinâmica de mundo interior, mundo exterior, do ego, do self, do consciente e do inconsciente. Vamos pegar aqui o nosso homem vitruviano, passar uma linha nele. Vamos pensar no mundo exterior. O que é o mundo exterior? É a vida, é o lugar onde você estacionou o seu carro hoje, onde é que você parou, se você colocou o ticket
da Zona Azul se você não pôs, a conta que você tem para pagar, a criança que você tem que buscar no colégio, tua esposa, teu marido, tua profissão, as metas que você tem dentro da empresa, mundo exterior, mundo para fora, mundo objetivo, né? Que eu pego aqui, que eu toco, que eu tenho que decidir. Então, eu tenho esse mundo exterior e eu tenho um mundo interior, né? Como é que eu me sinto quando eu sou pressionado com metas? Quando é que eu me sinto quando eu estou com a minha esposa? Como é que está a minha relação com os meus filhos, mas aqui dentro? Eu sinto que eu sou um bom pai, se não sou. Eu estou me sentindo legal nesse lugar, não estou. Como é que eu estou me sentindo? Você percebe? O sentir, o sentimento, a emoção, as coisas que acontecem só aqui dentro. Nossa, mas fulana, como assim fulana tá passando por isso? Uma pessoa tão alegre, tão feliz. Você percebe? Ó? Joga para fora uma imagem alegre e feliz, mas lá dentro tá corroendo mundo interior, tá bom? Mundo exterior, mundo interior. Então aqui, ó, no mundo exterior, é um aspecto, um personagem dentro da nossa psique que rege a consciência, que está voltada para o coletivo, é o ego. Então é o teu ego que paga a conta, é o teu ego que confere a fatura do cartão de crédito, é o teu ego que busca o menino no colégio, é o teu ego que vai ajudar ele a estudar para a prova, é o teu ego que discute com a tua mulher, que combina, que programa as férias, é o teu ego que vai falar com o teu chefe, é o teu ego que dá feedback lá na empresa, é o teu ego. É essa figura, né? No mundo interno, que é muito mais individual, é só você, tá o self, tá toda a dimensão do inconsciente. E esse mundo interno, ele é individual, ele é seu, né? Tô na festa da firma, tá todo mundo feliz, o meu ego tá feliz, mas alguma coisa dentro de mim não tá legal, não tá bom, é um sentimento, você percebe? É o mundo interno e o mundo externo, eles vão conflitando o tempo todo. Aí vai gerando aqueles questionamentos, puxa, mas era pra eu estar feliz, né? Uma festa de fim de ano, tão legal, tá todo mundo feliz. Por que que eu não tô feliz? A coletividade, eu enquanto participante da coletividade, tô lá pulando, dançando, abra suas asas, solte suas feras, caragandaia, entre nessa festa. Aí você, teu ego tá lá dizendo pra você, uhul, eu tô nessa festa, tá muito bom. Cara, aqui, ó, é dentro. Que bosta de festa, o que é que eu tenho para comemorar? Isso aqui não tá fazendo sentido para mim, etc e tal. Então o tempo todo, mundo interno e mundo externo estão se chocando, são polaridades que estão ali, ó, o tempo todo. Onde é que entra a alquimia, gente? A alquimia entra num processo de conciliação e reconciliação dessas polaridades, desses sentimentos. Posati, minha vida tá ótima, tô casado, minha família, tenho uma casa legal, carro legal, profissão legal, tudo é legal na minha vida, eu tenho o que eu sempre quis ter, mas eu não me sinto feliz, eu não me sinto seguro, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de medo, eu tenho fobia. Mas tudo, a minha vida, o meu mundo exterior, fica me lembrando o tempo todo de que eu deveria estar feliz. Eu deveria estar feliz. É o cuco do tenquê, né? Eu publiquei recentemente um texto, depois se você não viu, é só entrar em posati.com, que é meu site pessoal, você vai ver lá um texto, o cuco do tenquê. Eu deveria estar feliz. Está lá o cuco do tem que falando, você tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que. Só que dentro de mim eu não me sinto. No meu mundo interior eu não me sinto. E aí parece que tudo ao redor, no mundo exterior, perde o sentido se o mundo interior não tiver atendido, não tiver compreendido, não tiver sido elaborado. A alquimia entra nesse lugar.
nesse lugar. Portanto, se você está sofrendo com o canto do cuco do tenquê, que a todo momento as pessoas, a tua mente fica lá, tem que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser feliz, você tinha que estar satisfeito, você tem que estar feliz, porque olha só tudo que você tem, que você tem, que você tem, que você tem, e de repente você percebe que nada do que você tem ajuda você a ser quem você quer ser. É aí que a alquimia entra. É aí que a alquimia entra, porque a alquimia vai promover um trânsito, ela vai oferecer para a gente caminhos para reconciliar o mundo interior e o mundo exterior. E ó, são caminhos contínuos, tá? São caminhos que vão pegar a gente naqueles dilemas. Eu pus até um aqui, ó, eu sou criativo, só que no trabalho eu preciso seguir regras definidas. Eu achato a minha essência para caber na sociedade, eu estou incompleto, e por isso eu adoeço, e por isso eu adoeço. Às vezes o que você realmente quer é diferente do que os outros quiseram que você quisesse. Posati, na minha essência, você falando aí, acho na minha essência, eu sou um cara criativo, eu sou leve, eu gosto de inovar, eu gosto de pensar moda, mas lá no meu trabalho, tudo é rígido, tudo tem norma, tudo tem protocolo, tudo tem procedimento, eu me sinto fechado, eu me sinto travado, mas eu tenho que me adequar àquilo. Eu preciso me achatar nisso, eu preciso me adaptar a isso. Eu estou surtando. Como é que a gente faz? Como é que faz para reconciliar o nosso mundo interno com o mundo externo? Você percebe? Porque se eu ficar só no mundo externo, eu vou ficar doente. Se eu fizer tudo o que o mundo externo quer, eu vou ficar doente, como a maioria da nossa sociedade está mentalmente doente. Nós estamos num quadro de pandemia global de problemas mentais, de saúde mental. Pandemia. É um estado pandêmico. Porque eu estou só olhando para fora, eu estou só respondendo para fora, me adaptando para fora. Por outro lado, se eu só dou ouvidos ao que está aqui dentro, se eu só dou ouvidos aqui dentro, eu vou me isolar, eu vou me ejetar da sociedade, eu vou me tornar um estranho no ninho, eu vou perder todas as conexões e eu vou me tornar um incapaz da vida prática. Você percebe? Não é nem lá, nem cá. Eu não posso meter o meu pé só no mundo interior e não posso meter o meu pé só no mundo exterior. É um passo no chão, um pé no ar. Um pé no chão, um pé no ar. O pé no chão é o mundo exterior, é o ego. O pé no ar é o mundo interior, é o self. É este caminhar, é este balanço contínuo. Ó, pus até ali o símbolo do infinito. Contínuo. É essa circulatio. Nos termos alquímicos, nós vamos falar mais sobre essa. Não é merchandise da escola que chama círculo, não. Mas é um termo alquímico, é essa circulatio. Eu circulo entre o mundo interior e o mundo exterior. Eu vou para dentro e vou para fora. Vou para fora e vou para dentro. Eu vou reconciliando. Enquanto a nossa vida fica ou isto ou aquilo, numa atitude extrema, de extremismo, ou é isso ou é aquilo. Ou eu faço o que o mundo pede lá fora, ou eu faço o que eu quero aqui dentro. Enquanto eu fico no ou isto ou aquilo, eu estou vivendo um estado de separação, de cisão, de conflito. As polaridades estão te jogando de um lado para o outro como se você fosse um pêndulo. A reconciliação das polaridades é quando a gente substitui o ou isto ou aquilo por isto e aquilo. Um grande amigo meu disse-me uma frase uma vez que foi maravilhosa. Ele disse assim: na contradição eu me descubro inteiro sendo um pouco de cada coisa.
Vou repetir. Na contradição, eu me descubro inteiro, sendo um pouco de cada coisa. Aliás, esse meu amigo é o Felipe Savieto, que é um dos palestrantes do nosso 7º congresso. Orgulho, felicidade, alegria ter um dos meus melhores amigos trazendo a sua contribuição para um congresso nosso. Mas pensa nessa frase. Às vezes nós fugimos das contradições, dos opostos, nós fugimos ou do mundo interior ou do mundo exterior, porque a gente aprendeu com o cuco do tem que tem que ser assim, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. E a gente ou perde a referência do mundo exterior ou perde a referência do mundo exterior. Eu troco o ou pelo e. Eu troco o ou pelo e. Por exemplo, eu poderia pensar assim, eu sou pai, eu tenho responsabilidades, eu preciso cuidar para que o meu filho seja um cara decente, estude, arrume um trabalho, tenha uma profissão digna. Eu sou pai, eu tenho que ter autoridade sobre ele, eu sou responsável pela educação dele. Por outro lado, eu penso assim, cara, é tão legal poder brincar com meu filho, a gente poder criar, inventar moda e construir coisas e fantasiar juntos e participar da fantasia dele, mesmo que eu saiba que essa fantasia não vai pagar as contas dele no primeiro momento, não é objetiva. A gente está ali discutindo como trazer de volta os dinossauros à vida, o que é que precisaria acontecer. Não é objetivo. Então eu amo estar nesse lugar, mas eu também gosto, preciso estar no lugar do que educa, do que direciona, do que cerceia, do que disciplina. Agora, enquanto eu fico no ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu vivo em estado de separação. Agora, quando eu penso, não, eu posso ser isto e aquilo. Eu posso ser um pai responsável, que dá noções de responsabilidade, que às vezes mostra quais são as consequências da atitude dele, precisa ter um pulso mais firme, e também posso ser um pai que senta no chão e brinca com ele e entra na fantasia dele. Eu posso transitar, eu posso ser isto e aquilo. Não, mas Juliana, mas é contraditório. É, mas é inteiro. É contraditório, mas é inteiro. Ao mesmo tempo, eu tenho que falar para ele, coloca a tua toalha no lugar, guarda a tua roupa, organiza teus brinquedos, limpa essa bunda direito, não sei mais o que, estuda para a prova, tal, responsável, come direito, não come essa porcaria. Eu tenho que ser o cara que dá disciplina, ao mesmo tempo, eu posso ser o cara que vai discutir como é que nós vamos trazer de volta os dinossauros à vida. Eu posso ser isto e aquilo. Percebe? Eu posso participar das duas dimensões do ser dele, porque eu integro as minhas duas dimensões. Então a alquimia, ela vem para este papel, de conciliação entre o que eu quero e o que o mundo quer, entre o que eu penso e o que o mundo pensa, entre o que eu tenho que e o que eu quero de fato fazer. Ela vem para conciliar esse processo. E esse processo não é um processo fácil, não é um processo simples, porque ele é um processo que vai envolver um profundo autoconhecimento, e é aí que a alquimia vai entrar. É aí que a alquimia vai entrar. Uma outra forma de olhar para o consciente, para o inconsciente, para o ego e para o self, eu fiz um infográfico que eu acho que ele vai ser bem útil para você. Aqui está a consciência nossa, ó. Cada bolinha dessa aqui é um de nós. Aqui em cima está o Posati, aqui do lado está a Juliana, a Fefa, a Grazi, o Gui, a Bruna. Olha aí, ó. Tá todo mundo aqui. Você que está assistindo, teu marido, tua esposa. Cada bolinha dessa aqui é um de nós. Com seus saberes, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acha que sabe, né? O nosso repertório, a nossa educação, a nossa lógica, a nossa razão, a nossa experiência de vida, nossa consciência. Tá? Englobando tudo isso, como no modelo da Marie-Louise von Franz, o nosso inconsciente pessoal. Muito maior do que essa consciência. Muito maior. Quantas vezes você disse para você mesmo assim, você falou, nossa, na hora que aconteceu eu não percebi, só depois eu fui realmente perceber
que eu fiquei magoada, que eu fiquei triste, que aquilo não foi certo, etc. Você vê, ó, a tua consciência passou por um evento e teve todo um registro no seu inconsciente pessoal de um monte de coisa que você não percebeu lá naquela teia de eventos internos, mas depois você para pra pensar e fala, meu Deus, mas eu fui tonto. Meu Deus, mas eu não percebi que aquilo era sério, eu não percebi que aquilo era grave. Você percebe? Então, o inconsciente pessoal englobando. E eu, particularmente, quando fiz esse gráfico, intencionalmente, fiz, como você pode ver, o nosso inconsciente meio que se misturando, meio que se conectando. Eu penso que, para mim, Juliano, é nesse ponto de intersecção desses círculos azuis aí, ó, que vai acontecer toda a esfera de fenômenos paranormais, fenômenos do campo, fenômenos assim, né? Nossa, como é que eu fui lá constelar com aquela mulher e aí aquele grupo de repente começou naquela roda de constelação começou a fazer, a mulher andava como a minha mãe anda, andava como a meu pai anda, olha o jeito de falar, igual. Como que tinha essa informação ali disponível? Como é que aquela pessoa acessou, né? Como é que ela acessou? Como é que é possível, por exemplo, você vai fazer uma leitura de tarô e de repente parece que a carta tá ali falando. Percebe? Então aqui eu acho que tá toda a paranormalidade, tá? Eventos paranormais estão aqui porque de alguma forma esse campo se conecta, esse campo se entremeia, né? Eu particularmente já tive algumas experiências assim, mas uma mais marcante foi de um médium de psicometria que a gente não se conhecia e ele tocou o meu braço. Quando tocou o meu braço, começou a falar de coisas da minha infância, dos comportamentos que eu tinha na escola, como é que eu era e tal, muitos detalhes. Era interessante, foi muito interessante essa experiência. Por quê? Porque não tinha nenhum espírito falando com ele. E ele mesmo, o próprio médium, falou assim, não tem nenhum espírito falando aqui comigo não, é que eu toco, eu sei, eu entro no campo. Para mim, esse inconsciente pessoal aqui, essas consciências de alguma forma estão conectadas. Englobando tudo isso aqui, ó, o inconsciente coletivo, as narrativas de mitos, de símbolos, de contos, de histórias, de religião, né? Nós vamos olhar muito para esse inconsciente coletivo, os símbolos que são universais, os padrões que são universais, como eu falei, é a mãe, é a nossa experiência com a água, com o fogo, nós vamos falar muito sobre isso ao longo do nosso estudo. No centro desse inconsciente aqui está o self, tá? Esse arquétipo organizador de todas as nossas experiências. O arquétipo por si mesmo, né, esses padrões universais, essenciais, maiores, eles não têm imagem especificamente, tá? Eles vão sendo preenchidos de imagem aqui, ó, nesse reflexo interno. Cada um de nós, a partir do nosso inconsciente pessoal, da nossa experiência de vida, etc e tal, começa a preencher, a popular com imagens essa estrutura ordenadora. Tanto que você pode perceber, cada um de nós pensa em Deus de um jeito diferente. Vai ter aquele que quando fala Deus, vem para ele uma bola de luz, uma coisa etérea, uma chama, um raio. Vai ter aquele que vai ver o senhor barbudinho, carequinha, idoso, que traz imagens de um sábio. Vai ter aquele que vai ver Deus de uma maneira jovial, de uma maneira legal. Vai ter aquele que não vai por imagem. Você vê, ó, a experiência de cada um de nós começa a preencher essa imagem interna com o nosso próprio repertório. E é onde a gente começa a se relacionar com isso. Quando a gente fala do processo de individuação do Jung, a gente fala de um trânsito contínuo entre o inconsciente, inconsciente pessoal, consciência. Tá vendo? Ó? Isso vai tudo transitando. Por isso que tem uma parte da experiência, ó, que está lá no inconsciente coletivo, no círculo azul escuro, vai ter uma parte que é muito comum a todos nós. Todos nós nos emocionamos com o mito do herói. Nós não sabemos por quê.
Ah, é o herói que recebe um chamado, mas aí ele recusa. Aí ele se encontra com o mentor, e o mentor dá para ele subsídios. Ele vai e entra na caverna profunda, enfrenta o dragão, faz aliados e volta vitorioso com o Elixir. Essa narrativa, que está presente em contos e mitos de toda a humanidade, em todos os tempos e todos os lugares, afeta a mim e você. Seja o Harry Potter na sua jornada como herói, seja Luke Skywalker na sua jornada como herói, ambos passam pelo mito do herói. Ambos passam por esse fundo comum, por essa imagem comum a toda a humanidade, que é uma imagem que a gente fala que é arquetípica. Ó a dimensão arquetípica aqui no nosso gráfico, ó. Deixa eu colocar aqui essa lista, ó. A dimensão dos arquétipos é uma dimensão que ainda não tem imagem, não tem contorno, mas ela vai se adensando, ela vai entrando no nosso mundo interno até surgir na forma de imagem. E essa energia do arquétipo, essa energia que entra na nossa psique, que começa a ganhar forma na nossa psique, ela é uma energia que está orientando, moldando, dirigindo a experiência. Joseph Campbell, em O Herói de Mil Faces, ele vai dizer assim: não seria demais afirmar que os mitos da humanidade são a porta secreta pela qual as inexauríveis forças do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. O que ele quer dizer com isso? Ó, não seria demais pensar que o mito, ou seja, essa narrativa, essa forma que a arte, que o cinema, que as histórias têm de contar uma jornada, esse mito é uma porta secreta por onde as inexauríveis forças do cosmos, ou seja, a força do todo, a força de Om, a força do Espírito Santo, a força do Espírito Cósmico Universal, da consciência cósmica, tem tantos nomes, mas ó, essa inexaurível energia do cosmos penetra na manifestação cultural humana. Ou seja, é como se essa força universal, que não tem forma, que não tem imagem, mas ela tem um intuito de levar a evolução, de levar você a realizar a sua jornada, o seu projeto, de você ser inteiro, ser inteira. Essas forças vão adentrando por portas secretas no inconsciente coletivo, depois no inconsciente pessoal, depois formam-se imagens conscientes, o sujeito vai lá, escreve um roteiro, grava um filme, escreve uma história, e de alguma forma, por esta história objetiva que está ali no livro, você, com consciência, vai fazendo o caminho inverso e vai acessando essa energia que impulsionou tudo. É esse movimento que você vê aqui na tela da individuação. Passa pelo coletivo, mas passa pela minha experiência. Eu me conecto com a história do Harry Potter, mas não me conecto com a história do Luke, mas eu me conecto com outras imagens. Mas quem é o Harry Potter na sua vida? Quem é o Luke Skywalker na sua vida? Quem é o herói da sua vida? Você. Então, na sua vida, a jornada arquetípica do herói vai ter os seus próprios personagens. Na sua vida, a sua jornada arquetípica de herói vai ter suas próprias aventuras. Ou seja, essa energia que vem do cosmos, na sua vida, vai se apresentar nas situações cotidianas. E você precisa ter olhos para ver, para acessar essa energia, para elaborar essa energia, para direcionar essa energia. Você percebe que essa manifestação, ela vai vindo para a nossa consciência a partir do inconsciente, a partir do relacionamento que a gente cria. Como é que eu crio um relacionamento com o inconsciente? Quando é que ele fala? Ele fala comigo através de sonhos, de oráculos, do paranormal, do transcendental, de visões, de sincronicidade, de experiências espirituais, religiosas, da emoção diante da arte, do mito, do conto,
do místico, do inefável, do luminoso. São vários momentos onde esses conteúdos que nós não estamos conscientes vêm para a nossa consciência. E eles vêm com uma carga de emoção, com uma carga de sentir, eles nos afetam de alguma forma. E quando eles nos afetam, a gente precisa parar para se relacionar com ele, entender o que é que ele quis dizer. O sentimento é um mensageiro do inconsciente. Você ficou muito feliz com uma coisa, tem mensagens vindo dessa dimensão profunda para você. Se você ficou muito triste, com muita raiva, muito bravo com alguma coisa, tem mensagens vindo para você. Então, todo sentimento é um mensageiro de uma dimensão mais profunda. E ao longo desse nosso estudo, nós vamos aprender a olhar para os nossos sentimentos, a conversar com os nossos sentimentos, para elaborar, direcionar em atos mágicos essa energia que está dentro de nós. Olha, eu vi a própria doutora Marie-Louise von Franz fala isso em Alquimia, um dos livros que já já eu vou passar para vocês, mas o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem umas ideias muito interessantes sobre a depressão, por exemplo. Que muitas vezes, num estado deprimido, a gente se sente como se uma força puxasse a gente para baixo. A gente não tem vontade de sair da cama. E a Marie-Louise von Franz, ela argumenta dizendo, não necessariamente estamos sendo puxados para baixo, estamos sendo puxados para dentro. Para dentro. Pensa nisso. Porque ao longo desse estudo, nós vamos trazer muitas ferramentas sobre aprender a dialogar com os nossos sentimentos e entender que mensagens eles estão trazendo dessa dimensão profunda do nosso ser. Logo, a dimensão arquetípica, ela vai refletir a ideia que é trazida pelo princípio hermético de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, o que está fora é como o que está dentro, né? Que volta lá naquela ideia de Platão, do mundo das ideias, né? Existe uma dimensão que dá forma a essa realidade objetiva como nós conhecemos. Existe essa dimensão, Platão chamava de mundo das ideias, mundo inteligível, né? E essa dimensão dá forma. Numa analogia, seria como uma moeda. Pensa numa moeda, olha aí em tela. Essa moeda tem uma forma, tem uma carinha ali, tem uma gravura. Mas antes, essa moeda tinha um gabarito, uma prensa, né? Que daria forma a esse metal. Antes do gabarito, tinha o desenho que se tornou o gabarito da prensa. Antes do desenho, tinha uma ideia na mente do artista que estava pensando essa moeda. E antes da ideia que estava na mente dele, tinha também a ideia de dinheiro e a cultura daquele povo que precisava ser representado naquela moeda. E antes mesmo da cultura e da ideia, existe uma noção, uma necessidade mais profunda do movimento da energia da vida. Porque o dinheiro é isso, é energia de vida que circula, é tempo de vida que circula. Então você percebe, nessa analogia aqui, ó, o arquétipo seria comparado ao movimento da energia da vida. Não tem imagem, não tem forma, não tem estrutura, não tem nada ainda, nada. Comparado com a moeda, né, a moeda é totalmente objetiva. O arquétipo é uma dimensão totalmente subjetiva, né? Tá fora, inclusive, da dimensão, né? Para Jung, então, o arquétipo são padrões universais, presentes em todos os seres humanos, né? E pelo mito, a gente pode perceber que tem um repertório coletivo de imagens arcaicas que são comuns a toda a humanidade, em todos os tempos e lugares. A gente vai explorar muito bem esse repertório de imagens, tá? No nosso mundo interior, formam que como centros gravitacionais de energia psíquica que vão sendo preenchidos com imagens e associações e experiências. Ou seja, é o começo daquela teia de aranha que a gente estava vendo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui um arquétipo de pai. Então existe no mundo das ideias, na dimensão arquetípica, essa energia organizadora que é o pai, por exemplo. Mas à medida em que essa energia
vai adentrando a experiência humana, na psique de cada um, ela começa a ganhar imagens e formas. Então, ela forma um centro de gravidade. A partir da minha experiência, do meu inconsciente pessoal, eu vou começar a preencher esse arquétipo de imagens. E eu posso preencher com imagens lindas, mas também posso preencher com imagens aterrorizantes. Lembra, por exemplo, do filme A Cabana? No A Cabana, o Mac, que é o personagem principal do filme, ele tem uma experiência terrível. Ele está num acampamento e num momento de necessidade, onde ele corre para o lago para resgatar 2 filhos dele que tinham virado a canoa, um sequestrador vem, pega a filha mais nova dele, sequestra essa menina e mata essa menina. Então ele está num processo de profunda crise quando ele recebe uma carta de Deus na caixa de correio dele, dizendo: venha para a cabana me encontrar. E cabana era um símbolo muito forte porque o corpo da menina, da filha dele mais nova, não foi encontrado. Apenas foi encontrada uma cabana no vestido dela e marcas de sangue. E Deus chama ele para encontrar. E ele acha que aquilo é uma loucura, etc. E ele vai. Só que a relação com o pai dele era terrível. Terrível, terrível. O pai dele era um cara abusivo, violento, que batia nele, que castigava ele em nome da disciplina, da religião, etc. e tal. Então ele tinha um relacionamento horroroso com o pai dele. Só que a carta vinha assinada por Deus Pai. Então você percebe, ó, quantos símbolos ligados ao arquétipo de pai, quantas imagens, quantas experiências ligadas ao arquétipo de pai estão nessa teia do mundo interior do Mac nesse momento, né? Mackenzie era o nome dele. Quantas coisas, ó. É o pai dele, que sempre foi violento, com quem ele não construiu um relacionamento, era meio alcoólatra, meio protestante, uma coisa desgranhenta. É a própria relação dele na pessoa de pai, na figura de pai, que se sentia um pai fracassado, porque enquanto cuidava de 2 filhos, a filha mais nova morreu, foi assassinada, foi sequestrada, foi violentada. Ou seja, existia uma falência, um fracasso como pai, na sua identidade de pai. De repente tem um cara que dizem que é Deus Pai, e chega isso aqui, essa carta, e ele vai, né? E o filme é muito lindo, porque mostra, né, que com todos esses problemas, com toda essa teia de significados tão esmagadores em torno do arquétipo de pai, Deus aparece para ele como uma mãe, como uma mulher negra, acolhedora, sorridente, misericordiosa. Então, para curar toda essa experiência negativa, veio o oposto. E aqui, ó, no filme A Cabana, a gente tem um processo alquímico de reconciliação dos opostos, de cura pelos opostos, que é muito do que nós vamos viver ao longo deste nosso curso. Uma última analogia de arquétipo, para que fique bem claro, eu gosto de pensar no arquétipo na forma sagrada do círculo. Imagina comigo um compasso. Quando você vai traçar um círculo, a agulha do compasso toca o papel. Então, com o grafite, você vai pontilhando, rascunhando toda a fórmula do círculo ao redor. Você manifesta o círculo, visível, mas quando você tira o compasso, o centro desaparece. O centro do círculo não é mais visível, mas você sabe que ele existe, porque senão a própria forma do círculo seria impossível. Então, a partir daquilo que está manifestado, eu intuo que existe um centro, porque o círculo só foi possível porque todos os pontos desse contorno são equidistantes do centro. Só que eu já não vejo mais o centro. A dimensão arquetípica, a dimensão espiritual, por assim dizer, ela é esse ponto do compasso que toca, manifesta a realidade, mas que nós não vemos,
que nós não tocamos. Nós tocamos na realidade do círculo, que está manifestado. E intuímos, percebemos, miramos o centro para ver o círculo perfeito, né? Então é a partir do contato, e isso é muito importante, tanto para análise, né, dos seus conteúdos, das suas experiências, quanto para a alquimia, quanto para a alta magia. É a partir da realidade física manifestada, é através do contorno do círculo, a partir daquilo que está manifestado, que eu entro em contato com a essência que manifestou. Mas é a partir do que está manifestado. Manifestado. Se não está manifestado, perdeu-se. Eu me lembro que vi essa série de quadros do Picasso, né, onde ele vai desenhando várias vezes um touro. E cada vez mais ele vai buscando quais são os traços essenciais, até que ele chega aqui, ó, meia dúzia de riscos, e você bate o olho e fala assim, cara, é um touro. Olha que coisa interessante. Ele vai desconstruindo a realidade para tentar chegar até a essência. O próximo quadro, que representaria, quem sabe, a dimensão arquetípica, seria um quadro sem linhas nenhuma. Percebe? A gente vai em busca desta essência, tá bem? Veja, há milhões e milhões de anos, nós, seres humanos, temos uma experiência com os elementos. Os elementos carregam em si uma energia psíquica de significação, de significado, a partir do nosso relacionamento enquanto humanidade com cada um deles. Seja uma energia, se essa energia carrega a força do sagrado, essa energia carrega a força do mítico e carrega a força do símbolo, tá? Fogo, terra, água e ar. Nós vamos, ao longo do nosso estudo, perceber que as operações alquímicas, que os movimentos alquímicos, estão ligados com esses elementos. Por quê? Porque há milhões de anos nós nos relacionamos com o fogo. Há milhões de anos nós respiramos o ar. Há milhões de anos nós percebemos as coisas pelo vento. Há milhões de anos nós bebemos água, nos relacionamos com a água. Há milhões de anos nós pisamos no chão de terra, nós plantamos na terra. Nós sentimos que o nosso próprio corpo vira terra, percebe? Tem um monte de significado e de energia em cada um desses elementos que nós vamos invocar ao longo do nosso estudo. Todos nós temos esses símbolos dos elementos dentro de nós. Tanto que desde a Grécia Antiga, com Hipócrates já pensava que o ser humano era composto dos 4 elementos. Tinha ali essa força de significado. Então, quando a gente olha para os elementos, a gente está acessando uma energia simbólica dentro de nós, que é uma energia que tem moldado a nossa experiência enquanto humanidade ao longo de milênios, ao longo de milhões de anos, melhor dizendo, milhões de anos. Tanto é que desde Hipócrates, depois Jung, e o próprio Donald Clifton, que idealizou a psicologia de pontos fortes, que nós vamos integrar também no nosso estudo, ele vai trazer isso, né? O Clifton, ele mapeou os talentos naturais, né, do ser humano, as tendências naturais, os padrões naturais e recorrentes na forma como a gente pensa, sente, se comporta. E de todos, quando ele mapeou lá 34 temas de talento, ele dividiu em 4 categorias, que dá para você conectar com os elementos. Ó. Eu, particularmente, com todo o trabalho que a gente faz com psicologia de pontos fortes, eu vejo os talentos do domínio de influência conectados com fogo, com o naipe de paus do tarô, os talentos do domínio de execução conectado ao elemento terra, né? Conectados ali também com o naipe de ouro no tarô, os talentos do domínio de relacionamento com copas, com água, os talentos do domínio de pensamento estratégico com espadas, com ar. Essas associações, tá? Isso é uma técnica de alta magia que eu aprendi com um autor chamado Papus, né?
Quando você pega, monta uma tabela e começa a ver as equivalências, as correspondências de diferentes planos de compreensão da realidade, você acaba criando uma visão conectiva, integrativa, com uma conexão maior e com significado maior. Então, a todo momento, nós vamos passear por vários desses momentos, por várias dessas significações, para que você crie, não é, essa noção e essa compreensão de você mesmo. O Clifton, ao longo do seu trabalho, ele intuiu sobre os talentos naturais. Você já pode ter visto outros vídeos aqui no Círculo sobre isso, mas eu acho que rapidamente é importante a gente observar para esse trabalho que ele fez ao longo de 3 anos na Universidade de Nebraska com 1.000 alunos, tentando determinar ali formas e técnicas eficazes para ensinar a leitura rápida. Ele pegou o grupo, né, testou qual que era a velocidade de leitura desse grupo, e aí percebeu que, ó, de cara, tinha uma turma que lia 90 palavras por minuto e uma turma que já lia alguma coisa como 350 palavras por minuto. Então, de cara, sem aprender a técnica que eles tinham desenvolvido na universidade, um grupo de alunos lia ali 90 palavras por minuto e o outro 350 palavras por minuto. Ou seja, já tinha um pessoal que, sem aprender nada, sem nenhuma técnica, já era muito bom naquilo. E daí eles fazem todo o procedimento de ensinar a técnica, treinar os alunos da técnica de leitura rápida e fazem um segundo teste. Esse pessoal que tinha lido 90 palavras por minuto da primeira vez passa a ler 150 palavras por minuto da segunda vez. Ou seja, dentro da ideia de validar a técnica, eles conseguiram um baita de um resultado. Um baita de um resultado. Agora, a turma que já lia 350 palavras por minuto, a verdade é que não tinha assim muita expectativa de uma melhora, porque eles sem técnica já liam mais de 2 vezes mais rápido do que os outros com técnica. E a grande surpresa que levou o Clifton à descoberta dos talentos naturais é que esse grupo passa a ler 2.900 palavras por minuto. Ou seja, eles já tinham uma tendência natural, um padrão natural, um talento natural, que quando recebeu técnica, quando recebeu estudo, quando recebeu foco, se tornou uma expressão do extraordinário. E a partir daí, o Clifton começa a desenvolver a ideia de não olhar apenas para aquilo que nós não somos tão bons, mas olhar para aquilo que nós somos naturalmente bons, para nos tornar extraordinários. E a gente percebe dentro do círculo que existe essa visão conectiva, essa energia do talento natural, ela é uma energia que está aqui na nossa mente, no nosso padrão, na forma como a gente pensa, sente e se comporta. Se eu estou consciente dessa energia, eu direciono e realizo coisas extraordinárias. Se eu não estou consciente, eu sou arrastado por essa energia. Eu sou drenado por essa energia. Eu adoeço por causa dessa energia. Quando eu estou olhando para essa energia, quando eu estou conscientemente olhando para essa energia, eu vou ter um desejo que não termina mais. Estou usando meu talento natural, eu estou cheio de tesão, a palavra certa é essa. Eu aprendo rápido, parece que eu sei intuitivamente como é que as coisas vão acontecer, eu entro no fluxo, perco noção de espaço e de tempo, porque a coisa simplesmente vai se desdobrando, né? Eu quero fazer aquilo de novo porque eu tenho muita satisfação e eu tenho o que o próprio Donald Clifton vai chamar de vislumbres subconscientes de excelência. Na linguagem técnica, científica do Donald Clifton, ele diz assim, é quando a gente faz coisas tão extraordinárias que a gente não sabe como fez. Parece que não foi a gente que fez. Você fala, Posati, tem outro nome para isso aí. Eu também acho. Mas de alguma forma, esses padrões que ele mapeou nos dão acesso a toda uma parte daquela teia que acontece dentro de nós que está inconsciente. Vem um flow, vem um fluxo que parece que não sou eu que estou fazendo, mas será que não é você mesmo que não está fazendo? Ou será que existem dimensões do seu ser que você simplesmente não sabe que estão no seu ser, que são ainda inconscientes para você? Percebe? Então as coisas vão se conversar no nosso curso.
Por quê? Com a alquimia, nós vamos olhar o simbólico, com a psicologia analítica junguiana, nós vamos olhar o simbólico, o inconsciente, a gente vai adentrar essa esfera da energia, dos símbolos, dos mitos, mas com a psicologia de pontos fortes eu vou trazer para atitudes práticas. Eu vou trazer para o teu dia a dia essa energia, porque você precisa de manejo, você precisa de recursos para lidar com a sua vida como ela está. Então, se com a alquimia nós vamos pôr um pé no ar, com a psicologia de pontos fortes nós vamos pôr um pé no chão e nós vamos equilibrando essas duas forças. Ó, dentro da estrutura do Donald Clifton, como eu falei para vocês, relacionamento eu conecto com a energia da água, estratégico com o ar, influência com fogo, execução com terra. Ao longo do nosso estudo você vai entender como é que esses elementos se desdobram, como é que as operações alquímicas, que a percepção alquímica se conecta com os elementos, que se conecta com a sua dimensão interior. Eu tenho aqui ó, essa outra tabelinha que eu vou deixar com vocês no material aqui para download. Ó. Execução é uma energia mais feminina, terra, a gente vai falar sobre cada um deles ao longo do nosso estudo. E aqui, claro, eu fiz uma conexão com o Quarteto Fantástico, né? Vocês vão ver como faz sentido, vocês vão ver como o nosso cinema, como a nossa arte, ela expressa com imagens, símbolos do inconsciente coletivo que vem dos arquétipos, que vem desse padrão modelador da nossa experiência, tá? Para que a sua experiência ao longo desse estudo seja muito mais rica, eu recomendo para você fazer o teste de talentos naturais. É importante que você comece a olhar para você, porque a alquimia é isso, nós vamos fazer um olhar interior profundo. Só que às vezes esse olhar interior fica sem atitude prática no exterior. E a gente precisa equilibrar, lembra lá? Eu vou contornando, eu vou integrando, eu vou circulando entre o mundo interior e o mundo exterior. Então como é que você pode fazer, tá? Esse livro aqui, Descubra os Seus Pontos Fortes 2.0, ele vem com um teste, tá? Que é o teste Clifton Strengths. Aqui você vai ter noção de quais são os seus 5 primeiros talentos naturais. Então, pega aí, pega na imagem, faz uma foto, compra o livro, faz o teste, acompanha as aulas. Você vai ver que vai tornar o seu estudo muito mais rico e pragmático, porque em cada encontro nosso eu vou olhar para talentos naturais de uma forma objetiva e pragmática, trazendo o conhecimento ancestral da alquimia, tá? Se você desejar, o Círculo tem hoje um programa itinerante, que são 2 dias imersivos de mentoria comigo, chamado Mentoring Experience. Então, nesses 2 dias, a gente entra e faz um intensivo para olhar para aquilo que você traz de naturalmente bom. Você passou a tua vida inteira tentando corrigir o que você tem de ruim. Então, essa é uma imersão, um evento, uma experiência, que é para olhar para aquilo que você tem de naturalmente bom, que é onde você, de fato, pode dar saltos e realizar o extraordinário. Então, nesse QR Code, que você está vendo aí agora em tela, você pode escanear, você vai para a página do Mentoring Experience, você vai lá conferir as cidades, as datas, ver o que está mais perto de você. Esses são 2 dias presenciais de mentoria comigo. Se você não pode estar em uma dessas cidades, você pode ou consultar um dos nossos mentores do Círculo, aí está aí o QR Code para você, são mentores formados e certificados pelo Círculo Escola Filosófica, que tem um olhar integrativo não só em psicologia de pontos fortes, mas em todo o conhecimento que o Círculo traz, ou você também pode participar de uma jornada de talentos que é inteiramente online. A diferença entre o jornada e o mentoring, tá, em termos de conteúdo, nenhuma. É a mesma experiência e o mesmo propósito. A diferença é que o mentoring é presencial, então são 2 dias imersivos mais intensos comigo, que tem um talento chamado realização, ó a minha energia pau na máquina. E o Jornada de Talentos é o mesmo conteúdo, só que ao longo de algumas semanas com a FEFA, que está à frente do nosso projeto de educação corporativa no Círculo e que tem um talento sensacional também chamado desenvolvimento. A FEFA vai construindo no tempo.
Então são duas experiências diferentes, mas que têm o mesmo conteúdo, porque aí a gente se ajusta às suas necessidades. Então esse estudo ele vai ficar muito mais rico se você tiver os seus talentos naturais em mãos. Se você já participou de um mentoring com a gente, de uma jornada com a gente, ou já fez o seu teste, não precisa refazer. Não precisa refazer. Pode usar o seu teste, o teste que você tem. Se você ainda não fez e quer enriquecer aí esse estudo, faça, porque vai fazer muito sentido, tá bom? Uma coisa, para encerrar o nosso estudo de hoje, que é um aulão, né? Mas uma coisa que eu esbarrei num livro da doutora Marie-Louise von Franz e que me chamou muito a atenção e que começou a organizar as coisas dentro de mim foi no livro Alquimia, da doutora Marie-Louise von Franz, onde ela vai fazer essa pergunta, ó. Que papel é desempenhado pelo inconsciente? O inconsciente parece fornecer modelos a que se pode chegar diretamente a partir do interior, sem observar fatos exteriores. Modelos que depois parecem ajustar-se à realidade exterior. Então, olha só que coisa interessante. Dessa dimensão do inconsciente, que a gente viu em vários momentos dessa aula, parecem surgir modelos para os quais, ou cuja concepção eu não preciso do mundo externo, ou seja, é um modelo completamente novo, diferente, que eu não precisei da realidade externa para formar, e que nasceu do meu mundo interior e que depois conversa com o mundo exterior. Ela conta, tá, nesse trecho, que ela tinha um paciente que era um físico, professor de física, academia e tal. E diz que esse físico começou a ter uma série de sonhos, lembra lá, ó, os conteúdos do inconsciente vindo, ele começou a ter uma série de sonhos, e eles foram interpretando, ampliando, trabalhando esses sonhos, e ele chegou à conclusão de que os sonhos estavam apontando para ele que ele deveria tomar uma outra direção no seu trabalho acadêmico. Só que quando essa conclusão chegou, né, ele virou para a doutora Marie-Louise e falou assim, olha, mas não dá para eu tomar essa postura, porque isso é 180 graus diferente da direção que eu estou até hoje. Para eu fazer isso que esse sonho está dizendo, eu vou perder 10 anos de trabalho. Eu não posso tomar essa direção. Diz que passa um tempo relativamente curto, um outro físico surge com essa teoria que era 180 graus oposta em direção à teoria desse paciente dela. 180 graus. E é premiado, reconhecido, etc e tal. Quer dizer, o sujeito não teve condição de integrar aquilo, de fazer os ajustes na vida objetiva a partir daquele modelo objetivo, mas de alguma forma ele acessou aquele modelo chegou até ele, só que ele não conseguiu elaborar. E se aquele modelo que entrou por uma portinha dentro da mente dele, através dos sonhos, não o levou a uma atitude prática concreta, a mesma energia foi buscar uma outra consciência, uma outra portinha que disse sim, que integrou e que levou aquela energia. Então você percebe a inspiração do novo, a inspiração dessa realidade, ela está emergindo e está procurando portinhas interiores abertas. Eu posso ser uma portinha aberta para muita coisa e uma portinha fechada para muita coisa. E para aquilo que eu sou uma portinha fechada, talvez você seja a portinha aberta, por onde, como dizia o Campbell, as inexauríveis forças do cosmos vão entrar na nossa cultura para transformar a nossa sociedade. Aí a Marie-Louise especula, será que isso é um milagre ou não? E ela diz, há duas explicações possíveis. Ou o inconsciente tem conhecimento de outras realidades, ou o que nós chamamos de inconsciente é uma parte da mesma coisa que constitui a realidade exterior, pois ignoramos como o inconsciente está ligado à matéria.
Se uma ideia maravilhosa sobre como explicar a gravitação me ocorre a partir do meu íntimo, eu poderei afirmar que o inconsciente não material me está fornecendo uma ideia maravilhosa acerca da realidade material, ou deverei dizer que o inconsciente me dá essa ideia maravilhosa sobre a realidade exterior porque ele próprio está ligado à matéria, é um fenômeno da matéria e a matéria que conhece a própria matéria. Você vê que coisa interessante, porque a gente fala muito assim, não, porque essa dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão do inconsciente, né? A dimensão. Mas que dimensão é essa? Né? Como é que ela sabe das coisas materiais? Como é que ela sabe dos fatos? Como é que ela sabe dos eventos aqui ao nosso redor? E é aí que a doutora von Franz especula. Ou ela sabe tudo, ou essa dimensão tem todo o conhecimento que se pode ter, ou ela própria tem uma contraparte física, uma contraparte material, está conectada. E aí ela vai concluir: podemos apenas especular ou formular uma hipótese que o inconsciente tem provavelmente um aspecto material, o que explicaria porque ele conhece tudo sobre a matéria, porque é matéria que se conhece a si mesma, por assim dizer. Se assim fosse, então haveria um tênue ou vago fenômeno da consciência até na matéria inorgânica. Agora pare e pensa comigo. Hoje, essa mulher falou isso na década de 50, 60, tá? 60. Hoje a gente tem campos de ressonância mórfica, campo sistêmico familiar, fenômenos paranormais, oráculos, exoconsciência. Nós temos tantos campos de conhecimento que demonstram isso, que através do meu mundo interior eu posso acessar modelos que servem para o exterior, acessar informações que servem para o exterior. Eu sei porque eu vejo isso. Eu vejo nos alunos de exoconsciência do círculo. Alunos que não estão brisando, fumando maconha no pé da serra e vendo o disco voador. Não. Até podem. Mas são alunos que mergulham dentro de si mesmos e buscam respostas para questões práticas da sua vida e que inovam no desenvolvimento de produtos, serviços e modelos que estão ajudando a transformar a sociedade. Que olham lá para dentro. Percebe? Então aqui, ó, com essa explicação é muito interessante, porque a gente começa a entrar com a alquimia, com a psicologia analítica junguiana, com a alta magia, a gente começa a entrar numa nova compreensão, numa nova espiral ascendente sobre o que é exoconsciência. Porque é aquilo que está para além. O que é exoconsciência? Aquilo que está para além da minha consciência. Tudo aquilo que está no inconsciente é prática de exoconsciência. Interagir, formular, tudo isso é prática de exoconsciência que tem um efeito social, que tem um desdobramento social, que coopera, contribui, que leva para fora de mim mesmo, para o mundo exterior, um upgrade, uma inovação, uma melhora a partir de algo que eu vivi dentro. Isso é o processo de cocriação exoconsciente que essa senhora estava esbarrando na década de 50. Jung começa a esbarrar com isso no início do século passado. Percebe? Então é uma potência muito grande. Dentro da alquimia, nós vamos olhar muito para os elementos em várias operações alquímicas ao longo desse estudo. Essas operações, elas são movimentos espontâneos, deliberados, de integração desses conteúdos que estão dentro de nós para a transformação da nossa consciência. Doutora von Franz vai dizer assim, o alquimista estava ali mexendo na matéria. Ele estava tentando entender o chumbo, o ferro, o ouro. Só que à medida que ele contemplava o movimento da matéria, ele começava a perceber que as coisas dentro dele aconteciam de um jeito diferente. Então havia uma simbiose entre a matéria e o espírito, a matéria e a consciência, entre o objetivo fora e o subjetivo dentro. Os alquimistas começaram a perceber
que eles estavam fazendo mais do que estudar a matéria externa, que ao estudar a matéria externa, eles estavam começando a compreender os segredos da alma interna de cada um deles. Por isso que, muitas vezes, as afirmações, os textos, as coisas alquímicas são super confusas. Porque não está falando objetivamente, não está falando só da realidade externa, está usando a realidade externa, material, como ponte para a realidade interna, para entender a realidade interna, transformar, transmutar a realidade interna. Então, olha, ao longo do nosso estudo, nós vamos percorrer 7 aulas. Hoje foi essa aulão, essa introdução aqui para te dar vários conceitos para você começar a pensar e entrar firme comigo nessa jornada. Daí nós vamos começar a percorrer as operações alquímicas. Na próxima aula você vai entender calcinátil, que é a operação do fogo, depois solútil, a operação da água, coagulátil, operação da terra, sublimátil, operação do ar, separátil, também conectado ao elemento ar, mortificátil, e aí nós vamos entrar aqui no mito do herói, no mito do Cristo, e depois coniúnctio, a integração dos opostos. Tá? Cada uma dessas aulas aqui vai seguir um roteiro baseado nesses livros. Tá? Essa aqui é a bibliografia do que eu estou utilizando ao longo dessas aulas, caso você queira se aprofundar nesses assuntos. O livro master aqui é a Anatomia da Psique, do Edward Erdinger, também a Alquimia da Von Franz, O Homem e seus Símbolos e Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung, Caibalion, Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, do Clifton, que é inclusive o livro que você vai ter para fazer o seu teste, conhecer um pouco mais os seus talentos e entender como fazer a alquimia com os seus próprios talentos, a Bíblia do Tarô, de Raquel Pollack, e o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, do Papus. Isso aqui foi o que eu lembrei na constituição das aulas, mas eventualmente numa aula ou outra eu posso citar um outro livro também, mas eu não quis me alongar muito aqui, quis deixar mais básico para você poder estudar. Ao longo das nossas aulas, o nosso estudo vai funcionar assim. Eu vou começar com a operação alquímica e dar uma noção um pouco desse arquétipo, tá? Para você. Ah, é o fogo, então vamos olhar para ele, vamos ver as narrativas, né, em torno do fogo ao longo da história humana. Vamos ver como é que esse símbolo funciona na cultura humana, mas também na psique. Então, quando eu tenho muito fogo, o que acontece? Quando me falta fogo, o que acontece? Como é que é o movimento sadio da energia arquetípica do fogo dentro de mim? Nós vamos olhar para isso. Daí nós vamos ver sonhos e sincronicidades. Em cada aula, vamos descobrir um pouco como é que isso se manifesta no meu mundo interno, como é que isso se manifesta no mundo externo. Sincronicidades, nós vamos perceber, é quando existe uma coemergência entre algo que está acontecendo no meu mundo interno e algo que acontece no mundo externo. Uma coemergência sincronizada no tempo e no espaço, ou seja, acontece na minha frente, bem naquela hora, mas não existe uma relação causal aparente. Só que essa coemergência traz um significado, funciona como um signo sinal para mim. Então, em cada aula, para cada elemento, nós vamos olhar para sincronicidades e também para sonhos, para materiais do mundo interior, tá bom? Daí nós vamos, depois dessa brisa toda louca, olhar para a psicologia de pontos fortes. Porque a psicologia de pontos fortes vai ajudar a gente a entender que tipo de atitude a gente precisa para equalizar essa energia em nós. Se está me faltando aquela energia do fogo, o que eu tenho que fazer? Se está me sobrando, se está em excesso, o que é que eu tenho que fazer? Ou então, não, eu simplesmente entendi que preciso. Como é que eu ponho essa energia em movimento? Psicologia de pontos fortes vai fazer a ponte para a gente. E depois a gente finaliza com sugestões de atos de magia pelo princípio de correspondência. Então, em cada aula, para cada operação, eu vou recomendar alguns atos de magia. Atos esses que vão nos levar para uma meditação guiada. Essa meditação guiada, ela é exclusiva para os alunos do Clube do Aluno. Então ela não vai estar disponível
no YouTube ela vai estar disponível apenas no Clube do Aluno. Cada operação está ligada a um elemento e cada um desses dias de estudo vão terminar com essa meditação guiada. Então, no Clube do Aluno, você vai ter a experiência ampliada desse estudo, tá? Lá você tem aula sem propaganda pentelha, você vai fazer o download desse material chique do Posati, desses slides que você está acompanhando aqui no estudo. Além disso, tá? Desses slides vão ter esquemas prontos para você imprimir, tá? Que vão ser esquemas extraordinários, vocês vão ver a partir da próxima aula. E você vai ter a meditação guiada para cada operação alquímica que a gente estudar. Nós vamos fazer bruxaria juntos ali no Clube do Aluno, tá? E além disso, no dia 18 de junho, tá? A gente vai ter um encontro online ao vivo sobre o caminho da pedra filosofal, onde nós vamos estudar um símbolo alquímico, que foi um símbolo, entre aspas, secreto por muito tempo. Nós vamos olhar para cada um desses elementos e entender por que esses elementos representam o caminho para a pedra filosofal, dia 18 de junho, e, portanto, ainda naquela preparação. Esse vai ser um encontro online ao vivo de estudos, depois da nossa série aqui no YouTube, no Clube do Aluno, para que a gente se prepare ainda melhor. Mas esse encontro é exclusivo para quem é do Clube do Aluno. E se você ainda não faz parte do Clube do Aluno, meu rei, minha rainha, eu tenho um presentinho especial para você, ó. Nesse esquema aqui, tá? O Clube do Aluno hoje é um serviço de streaming de estudos de autoconhecimento, filosofia e espiritualidade que custa R$ 24,00 por mês. Mas para você que está fazendo o estudo aberto de alquimia, eu preparei uma condição especial com R$ 15,00 por mês. Você pode se tornar ali um membro ativo do Clube do Aluno do Círculo. Você pode usar esse QR Code, que funciona por tempo limitado aqui para o nosso estudo, tá? Para ir para a página e participar do Clube do Aluno, aí com mega descontão. Na descrição do vídeo também tem, tá? Um link aqui. Então, ou você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo em tela, ou você clica no link aqui embaixo para ter acesso a essa condição especial que é exclusiva para você que está participando do estudo de alquimia do Círculo, tá bom? Eu faria muito gosto, é uma experiência ampliada que você tem no Clube do Aluno, sem propaganda chata, download de material, material para impressão, meditação guiada e o trabalho de meditação e de sintonia que a gente vai fazer com isso, além de poder participar de um estudo ao vivo, tá bom? Exclusivo para o Clube do Aluno que a gente vai gerar. Então, assim, vamos junto de verdade, legal? Entra aí, vem, já está disponível agora no Clube do Aluno, depois dessa aula, a meditação guiada para essa primeira experiência, para esse primeiro papo, e eu faço muita questão de encontrar você por lá, legal? Sério, mano, assim, uma escola que junta psicologia analítica junguiana, alquimia, alta magia e psicologia de pontos fortes num lugar só, em num estudo só. Você já ouviu falar disso? Já ouviu? Não ouviu, não ouviu. Sabe por quê? Porque eu procurei uma escola assim, eu queria uma escola assim para mim e não achei. Por isso eu criei o tipo de escola onde eu queria estudar. Eu espero que o Círculo Escola se torne com esse estudo a sua escola, que isso promova muito o pensamento filosófico em você, melhores decisões, um autoconhecimento estratégico, uma espiritualidade cada vez mais livre, para que você seja quem você veio para ser, inteiro e inteira. Bom, na próxima aula, então, nós vamos entrar nas operações alquímicas. A próxima aula nós vamos falar da operação do fogo. Nós vamos falar de calcinátio. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo.